Oi pessoal, bom, esse vídeo vai introduzir a vocês a disciplina PMC4 do curso de ensino à distância da Universidade de Brasília. Essa disciplina tem o objetivo de fazer com que vocês vivenciem novas formas de fazer música, novas formas de ouvir, de entender música e como elas são vivenciadas, né, a estilos diferentes, gêneros. Mas a ideia é vivenciar indo no local onde essa música é realizada, conversando com as pessoas que fazem e que gostam desse tipo de música. Bom, para essa primeira semana é muito importante que vocês leiam o guia da disciplina e onde lá vai explicar tudo, pormenorizado, o que tem que ser feito. Além do guia da disciplina, tem o primeiro texto introdutório que vai falar sobre alguns conceitos importantes, por exemplo, o que é pesquisa de campo, o que é etnocentrismo, o que é etnografia. Bom, espero que esses dois textos ajudem bastante. Outro texto agora, também essencial para essa primeira semana, é o texto Etnografia da Música, de Anthony Seeger. É um texto um pouquinho grande, um pouquinho mais complexo, mas que ele vai auxiliar muito no entendimento de como essa disciplina vai desenvolver. Ou seja, o que é essa etnografia da música, vocês vão realizar a cada semana. Bom, junto com essas leituras obrigatórias, vocês vão ter algumas leituras complementares. As leituras complementares no sistema vai estar escrito leitura complementar, o título e o nome da pessoa, do autor. Então, essas leituras complementares não são obrigatórias. Elas servem para você se aprofundar no assunto se você tiver algum interesse. Mas vocês não são obrigados a ler e não vai ser exigido de vocês esse tipo de conhecimento da leitura complementar. Além dessa leitura de texto da primeira semana, existe o fórum, a participação no fórum. Excepcionalmente, o fórum da primeira semana valerá 8 pontos. Nas demais semanas só valerá 2 pontos. A disciplina ela totaliza um total de 100 pontos. Então esses 8 pontos da primeira semana de participação no fórum é muito importante. Não percam isso. Participem, comentem os textos, tragam dúvidas, falem o que vocês estão achando. Okay? Então, só para retomar, a primeira semana o que vocês vão fazer? Vão ler o texto, o guia da disciplina, depois vão ler o texto sobre os conceitos importantes de pesquisa de campo e etnografia, depois o texto de Anthony Seeger, chamado Etnografia da Música. Aí, logo depois, vocês vão participar do fórum, que valem 8 pontos, trazendo dúvidas e comentando os textos. Bom, a partir da segunda semana começam as tarefas mesmo de ida ao campo, de pesquisa de campo, onde cada semana vai ter um gênero. Essa segunda semana vai ser o samba, por exemplo. Então, próxima semana eu vou postar outro vídeo explicando melhor o que vocês vão fazer, mas eu posso adiantar algumas tarefas que vão ser feitas a cada semana. Por exemplo, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto introdutório da semana, depois vocês vão pesquisar alguma coisa no YouTube relacionada ao gênero. Depois de pesquisar, isso são as tarefas individuais de vocês. Então vocês pesquisam no YouTube alguma coisa sobre samba, colocam um link no fórum e em seguida vocês vão analisar essa música junto com o link. Então vocês vão dizer como é que é essa música, o que vocês percebem em relações musicais nela. Vocês vão utilizar todo o conhecimento e conceitos musicais, definições de elementos que vocês conhecem. Você pode falar em polifonia, em monofonia, em progressão harmônica, em textura. O que vocês conseguirem fazer, certo? É hora de vocês usarem o conhecimento musicais que vocês aprenderam nesse momento, até agora. Depois disso, então, vem a parte da pesquisa de campo mesmo. Aí vocês vão para algum local que esteja uma apresentação de grupos de samba, algum bar que toque. Se vocês não conseguirem isso, então em última possibilidade é vocês procurarem pessoas que gostem muito daquele estilo. Então vocês vão tentar descobrir pessoas na sua cidade que ouçam samba, que gostem, conheçam muito, para poder parar e conversar e fazer uma entrevista com essa pessoa. Se houver um local onde executem samba, por exemplo, aí vocês vão fazer uma observação direta desse local e fazer uma entrevista com pessoas que ouvem e os músicos. Mas se não houver um local, então vocês vão poder fazer somente a entrevista, não vão poder fazer uma observação sobre como é o local. Bom, a pesquisa de campo e o texto resultante da pesquisa de campo, ou seja, o texto etnográfico, eles podem ser feitos em duplas ou individualmente. Uma vez que vocês definem a dupla que vai fazer isso, essa dupla tem que seguir do começo até o fim da disciplina. Se em algum momento alguém da dupla ou as duas pessoas quiser
se separar, então a partir desse momento vocês vão fazer somente individual. Vocês não podem se juntar com outra pessoa. Importante frisar que quando vocês forem participar dessa observação direta ou entrevista, vocês vão ter que tirar uma foto, 1, 2, 3 fotos, para comprovar que vocês estiveram nesse local. Se for uma dupla, tem que tirar uma foto da dupla junto com as pessoas que vão ser entrevistadas, ou da dupla no bar, ou no show, ou no ensaio. Se for individual, daquela pessoa somente. Então, lembrando novamente, as tarefas semanais são individuais, a parte de procurar no YouTube sobre o gênero, postar o link, fazer análise do exemplo. A parte dupla ou individual, aí vai ser a escolha de vocês, é a parte da pesquisa de campo e do texto etnográfico. Como vocês provavelmente vão fazer a pesquisa de campo e escrever o texto logo depois, eu estendi o prazo para a entrega dos trabalhos até a terça-feira, meia-noite. Ou seja, vocês vão entrar, por exemplo, a segunda semana ela começa dia 28/10, e em vez de ela fechar no dia 3/11, que é no domingo, ou seja, ela abre no domingo, na segunda de madrugada, 28, em vez de ela fechar no dia 3, que é um domingo, ela só vai fechar no dia 5. Então vocês vão ter mais ou menos 9 dias para poder fazer essa tarefa da semana. Vocês vão fazer a pesquisa provavelmente no sábado e domingo, vão ter segunda e terça para poder escrever o texto. O fórum também vai estar aberto, o fórum da semana vai estar aberto até a terça-feira, nesse horário. Mas lembre o seguinte, o tutor ele só tem a obrigação de responder uma pergunta que foi postada até 24 horas depois. Ou seja, se você vai escrever um texto e vai entregar ele terça-feira, meia-noite, não adianta você fazer uma pergunta para o seu tutor na terça-feira, meio-dia, que ele não vai ter tempo de responder. Você quer ter certeza e quer que tenha a obrigação de responder para você, então você vai ter que fazer a pergunta na segunda-feira, para que ele possa responder isso na terça-feira, você tenha tempo de ler a resposta e entregar seu texto até terça-meia-noite. Os prazos não serão estendidos, quem não fizer os trabalhos não serão aceitos depois. Bom, na segunda semana também, então, vão ter sempre textos introdutórios, vai ter um texto falando sobre o que é samba, bem simples. A única semana onde vai ter uma leitura mais pesada é a primeira. A partir da outra semana vai ter esse texto introdutório sobre cada gênero e algumas leituras complementares. Aí, novamente, você lê se você quiser se aprofundar, se você se interessou sobre o assunto. Além disso, logo na primeira semana, vocês vão encontrar um arquivo com o modelo da etnografia. Então, esse modelo vai estar lá, por exemplo, o que é que você tem que escrever na introdução, o que você tem que escrever no desenvolvimento e o que é que deve ser escrito na conclusão. Junto com isso, vão ter dois exemplos de etnografia realizados pelos tutores da disciplina. Um do Erickson Demarque e outro do Fabiano Lemos. Então vocês podem baixar esses arquivos também e ler para ter ideia do que eles fizeram e usar isso como exemplo na hora de escrever o texto de vocês. Ok? Então eu espero que vocês se divirtam nessa semana. Vocês vão ter um pouco de trabalho, que é o fato de vocês terem que sair de casa para conversar com pessoas. Mas vai ser muito divertido e acho que vocês vão aprender bastante dessa forma. Então nos vemos semana que vem.